Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês. Então, hoje nós vamos começar a falar mais ou menos sobre a história do direito no Brasil, né? Hoje, inclusive, é uma data bastante significativa, né? Porque dia 22 de abril foi o dia que Pedro Álvares Cabral chegou, né, ao Monte Pascoal, né, e assim identificou as terras brasileiras, né, que posteriormente foram chamadas de Brasil em razão do pau-brasil, embora que do ponto de vista histórico, né, historiográfico, algumas doutrinas já compreendiam, né, que sabiam, né, onde é o Brasil e o que aqui existia, e a gente não tem como falar efetivamente como data do descobrimento do Brasil, né? Já que no Brasil você já tinha aqui os índios, né? Então, se alguém descobriu o Brasil, foi quem chegou primeiro, que foram, na verdade, os índios. Então, existe uma questão historiográfica sobre o que ronda a data que faz aniversário hoje, né? 22 de abril de 2020, aniversário de 520 anos da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Monte Pascoal, né? Lá em Santa Cruz Cabralha, próximo à cidade de Porto Seguro, né? Mas cabe, de qualquer forma, uma reflexão sobre o que são esses 520 anos de Brasil, né? Do ponto de vista dos seus processos históricos, da sua formação cultural, econômica, política, né? Como é que é o Brasil hoje, né, com esses 520 anos, do ponto de vista de sua sociedade, da sua política, da sua república. Então, cabe uma reflexão, tá? A gente vai falar de direito do Brasil hoje, mas primeiramente a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, né? Mas o que tem a ver a Revolução Francesa com o direito do Brasil? Tudo a ver, né? Não tem como a gente falar, por exemplo, de direito civil, né, sem a gente falar sobre a Revolução Francesa, né? Não tem como a gente falar de chegada, né, da família real do Brasil em 1808 se a gente também falar de Revolução Francesa, né? Então, na aula de hoje e da semana que vem, a gente vai falar basicamente isso, né? Revolução Francesa, que é da onde surge a figura de Napoleão Bonaparte, que será essencial, né, posteriormente, tanto para a criação do direito civil, né, na França, no mundo, né, no Brasil, embora, como eu já falei, né, o direito civil já existia, né, na nossa sociedade romana, mas ele, da forma que foi criada por Napoleão, se deu a partir da Revolução Francesa e também por conta disso aqui no Brasil, tá? A Revolução Francesa, ela dá início ao período da contemporaneidade no mundo, né? mais no dizer na Europa. Por quê? Porque com a Revolução Francesa nós temos a formação dos chamados estados contemporâneos, né? Que se deram início a partir de uma organização estatal mediante a criação da Constituição, né? Que a gente vem chamar aqui no Brasil de Constituição Federal, né? Ou Constituição da República, mas em alguns lugares é chamado apenas de Constituição, né? Como é que se deu isso, né? Em 1789, né, nós tivemos a Revolução Francesa, mas o seu processo ele se iniciou nos idos ainda de 1780 e um pouco antes, quando você tinha na França um sistema absolutista, onde o seu imperador era o Luís XIV, né? Luís XIV ele era um imperador onde ele esbanjava muito, né? Ele gastava muito dinheiro, né, com questões suas próprias ou da sua própria corte, né? Naquela época, a sociedade francesa, ela, embora ela fosse absolutista, ela estava organizada em três estados, né? Que era a nobreza, o clero, né? Veja só o papel do clero, né, na sociedade, e a sociedade em si, que eram os camponeses e eram os burgueses, né? Os burgueses e os camponeses, eles pagavam muitos impostos, né? Tanto a nobreza, que era a figura do Estado, né, pelo imperador, quanto também o próprio clero, né, a igreja, porque a igreja ela detinha a propriedade de muitas terras, né? Então essas terras
elas eram arrendadas, elas eram utilizadas pela burguesia e pelos camponeses, que tinham que pagar os impostos, né, e os valores decorrentes por conta deste uso. Né? Por conta também dos gastos exacerbados de Luís XIV neste período, né, em 1785 a França declarou falência, né, do seu Estado. Isso gerou uma crise social muito forte na França, né? Haja vista que a cobrança de impostos ao terceiro estado, que eram os burgueses e camponeses, ela era muito alta, né? Então não tinha razão de ser de que com impostos muito altos você ter mesmo assim uma falência por parte do Estado, né? Isso piora, né, depois por conta do grande inverno que a França sofre, o que causa efetivamente uma redução drástica na produção de alimentos, né, e de produtos agrícolas, o que faz com que aumente a fome no país e também a inflação quanto aos preços. Em razão desse colapso socioeconômico, é convocado em 1789 a reunião dos três estados, que é a chamada Assembleia, né? Assembleia dos Três Estados, que é com representantes tanto da nobreza, quanto do clero, quanto também da sociedade, que são os camponeses e os burgueses. Só que, como você já tinha uma aliança entre o clero e a nobreza, né, e era um voto por estado, e os camponeses e os burgueses compunham 90% da população francesa daquele período, né, obviamente você tinha sempre dois votos contra um, né, da nobreza e do clero contra os camponeses e os burgueses. Então, dado esse processo de crise, de colapso socioeconômico, né, os burgueses com os camponeses, eles se juntam, né, e a partir daí eles rompem com essa Assembleia dos Estados e fundam naquela época a chamada Assembleia Nacional. Né. Com essa Assembleia Nacional, nós temos o início do processo revolucionário, né, na França, onde acontece a destruição do imperador francês, né, Luís XIV, que ele sai de Paris, né. Isso vem a coincidir com 14 de julho, que é a chamada queda da Bastilha. Né? O que era a Bastilha? A Bastilha era um local onde você tinha o depósito de munições, armas, e tínhamos também alguns prisioneiros. Né? Então, com essa tomada, a população ela se arma, né, efetivamente, para iniciar esse processo revolucionário de retomada do Estado e da sociedade francesa em si. Né? Naquele mesmo período de 1799, você também tem a fundação da chamada Comuna de Paris, né? Que é uma das poucas experiências comunistas, né, que nós temos na França neste período, onde a cidade de Paris ela é chefiada e organizada pelo seu próprio povo, né, no modelo de autogestão, a partir de uma estrutura que eles denominavam de Guarda Nacional. Né? Então, a partir da Guarda Nacional é que eles faziam esse processo de autogestão da própria cidade. Né? Em 1791, né, nós temos a primeira Constituição, né, que é a primeira Constituição que já nesse período contemporâneo, já pós-revolucionário, né, que vai instituir um novo sistema jurídico na França. Né? Essa Constituição ela termina, né, com o absolutista, cria pela primeira vez a organização do Estado em três poderes, que é o que a gente já tem atualmente, né, por isso que ela dá início a um formato de Estado que você tem nos dias atuais, né, nesse período contemporâneo, que é o Estado executivo, são os poderes executivo, legislativo e judiciário. Né? O poder executivo ele ainda continua, né, na figura do monarca, então você tem aqui uma monarquia parlamentarista, né, vamos assim dizer,
E esse parlamento ele é formado pelos deputados e pelos juízes que compõem o poder judiciário, né? Tanto os deputados do legislativo quanto os juízes do judiciário, eles são eleitos, né, pelo povo, tá? Ou melhor, pela sociedade. Por que a gente não vai dizer de povo, né? Porque quando a gente fala de povo, a gente fala de povo pobre, né? Mas não é dessa forma, né? Lembrem lá de teoria geral que o, o Estado, né, ele é formado por um governo, né, ele é formado por um povo, né, ele é formado por um sistema jurídico, né, e daí você tem a composição da sua nação, né. Então a gente tem a partir dessa regra. Então, os eleitores, tanto dos juízes do judiciário quanto dos deputados do legislativo, eles na verdade eram aquelas pessoas que tinham, né, propriedades, sendo que essas propriedades elas tinham que ter pelo menos 150 trabalhadores, né, ou forças de trabalho, que é o nome que eles chamavam na época, né. Então veja que não eram os camponeses que faziam o voto, a eleição desses deputados e desses juízes. Na verdade, eram os burgueses que tinham terras, que tinham negócios, com pelo menos 150 forças de trabalho ou 150 trabalhadores, certo? Depois da Constituição de 1791, né, o sistema francês, como faz parte desse processo revolucionário, ele vem a passar por alterações, né, dentro da sua estrutura, onde você tem, em 1795, a criação do diretório. Depois você tem a criação do consulado, né? A partir da criação do consulado é que surge a figura de Napoleão Bonaparte, né? O que é esse consulado? Esse consulado ele é uma forma de governo onde você não tem mais aqui a figura do imperador, né, ou do monarca, mas você tem uma gerência do Estado que ela é feita pelo clero, né, um representante do clero, um representante da sociedade, né, que é o burguês, né, e um membro dos militares, que na verdade foi, no caso, Napoleão Bonaparte, né. Então cabe a esse consulado ele fazer a gestão do Estado francês neste período, inclusive no processo de expansão dessa ideia, né, liberal que nós temos na França a partir da Revolução, né? Então, aqueles pilares, né, da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, eles, na verdade, eles são pilares burgueses, né? Onde você tinha por trás dele uma ideologia liberal, né? Ou uma ideologia de liberdade econômica, né? Ou seja, de atuação da sociedade independente da figura do próprio Estado, né? Então, isso é uma ideia que nasce na França a partir da Revolução Francesa e com um processo de expansão a partir das guerras que foi iniciado por Napoleão Bonaparte enquanto comandante, né, das tropas francesas, ela vem a se expandir também para os demais países e localidades da Europa, né? E esse ideal liberal, né, ou esse liberalismo econômico, né, onde você tem vários doutrinadores dele, tanto na França quanto na Inglaterra, tanto na Itália também, né, quanto nos Estados Unidos, né, enfim, se dá também dentro desse processo, né? Vale ressaltar que a Revolução Francesa ela não é a primeira revolução burguesa, né, ou liberal que a gente tem neste período, né? A gente já teve isso a partir da independência, do processo de independência dos Estados Unidos, né, quando eles eram colônia da Inglaterra, né, ou do Reino Unido, onde o processo revolucionário estadunidense, né, ou norte-americano, ele também tem uma ideologia liberal, né, a partir da questão de que eles queriam fazer os seus próprios negócios, né, com outros países acerca das mercadorias, matéria-prima, né, tem a famosa revolta do chá, né,
lá na Revolução Americana, que dá início a esse processo também, tá? Mas na Europa, né, a gente tem isso a partir da Revolução Francesa e a gente trata ela de uma forma mais específica. Por quê? Porque a partir dela é que nós temos a figura de Napoleão Bonaparte, né, que cria em 1804 o Código Civil, né, que veio a ser utilizado no Brasil também. E a partir dela que também com Napoleão Bonaparte, né, como a gente vai verificar depois, ele é um dos avalizadores da vinda da família real para Portugal, né, a partir disto, né? Por quê? Porque fugindo, né, desse processo de dominação que Napoleão Bonaparte ele implementa na Europa, né, é que a família real, para não ter a sua dominação, né, do Estado português pelos franceses, eles se aliam à Inglaterra, né, para a partir daí fazer a fuga para o Brasil, né? Então, Napoleão Bonaparte ele tem participação determinante na vinda da família real do Brasil, da família real de Portugal para o Brasil em 1808 e a relação disto a partir da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra, que é um dos opositores de Napoleão Bonaparte, é que banca, né, do ponto de vista de logística e de finanças, né, essa vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, tá certo? No próximo vídeo, a gente vai falar mais exatamente sobre o Código de Napoleão e seus efeitos no Brasil, tá bom?